seja, assim, os nossos destinatários, ou seja, as pessoas que fizeram com que fôssemos criados, com que aparecêssemos. Em segundo lugar, a informação não vai estar na minha voz, vai estar nos slides. Portanto, não olhem para mim, apesar de eu ser bonito, olhem para o slide, está bem? Muito obrigado. Oh, senhor informático, olha que isto não funciona. Funciona, mas não funciona muito bem. Bem, exatamente, agora é que está bem, Portanto, eu começo esta conferência por fazer uma pergunta, que é esta que todos vocês sabem a resposta. E a resposta mais tida em consideração são estes 4 fatores que aqui estão. Mas não só. Isto aqui assim sou eu, envergonhadíssimo, por ter construído um slide que é a típica maneira como não se deve construir um slide. E, portanto, aquilo que eu vos peço é que não leiam. É este slide. É que, além daqueles 4 parâmetros, existem muitos outros parâmetros para aferir a importância de uma doença, estes e outros tantos como estes, o que dava para fazer um congresso igual a este, e, portanto, eu, por uma questão de facilitismo, vou enfatizar muito a mortalidade. E, de facto, de acordo com estas 2 organizações, em 2022, no planeta Terra, morreram 127 pessoas por minuto. Mas a mortalidade é dos critérios ou dos parâmetros clínicos que mais têm evoluído nos últimos 200 anos. Não se morre no século XXI como se morria no século XIX e hoje não se morre nos Estados Unidos da América como se morre no centro da África. Por exemplo, estas são, nos países desenvolvidos, as 10 principais causas de morte nos primeiros 20 anos do século XXI. E como podem ver, existem apenas 2 infecções, 2 situações infecciosas. Uma delas prende-se connosco, são as pneumonias, a outra tem a ver com as diarreias. Se nós analisarmos o mesmo quadro, verificamos que estão no top 10 das causas de mortalidade 3 doenças respiratórias. Se nós quisermos fazer uma análise reflexiva sobre estes slides, podemos dizer que no mundo desenvolvido já quase não se morre por doenças transmissíveis. Morre-se por doenças não transmissíveis, a doença isquémica cardíaca é a mais importante, já aparece um cancro no top 10, que é o nosso cancro do pulmão, salvo seja, e dentro das doenças transmissíveis também temos ainda um representante que são as pneumonias. E a pergunta é, e em Portugal? Nós, para respondermos à situação em Portugal, vamos buscar o último relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias do ano passado. Parece muito complicado este quadro, mas não é, eu ajudo a ler. Isto é a mortalidade desde 2013 a 2021. Vamos fixar-nos em 2021. Aqui é a mortalidade por todas as causas, aqui por DPOC, aqui por cancro do pulmão, por pneumonia e o total das doenças respiratórias. Ali vem o respectivo peso em relação à totalidade e aqui as tendências. Como veem, as tendências são decrescentes, exceto a mortalidade por cancro do pulmão, que apresenta, de facto, estabilidade. Isto era assim até ao dia 16 de maio de 2024 deste ano, quando é apresentado um relatório do INE sobre a mortalidade em Portugal do ano 2022. E esse relatório põe-nos estas 2 questões. Estaremos perante uma inversão de tendência ou estaremos apenas perante um mero acidente conjuntural? É que esse relatório diz-nos assim: houve um aumento muito significativo dos óbitos devidos à doença respiratória, um aumento de 18,1% relativamente ao ano anterior, com óbvias repercussões na taxa de mortalidade por doenças respiratórias, que passou
de 98 para 116. Ao analisar-se as causas disto, foram as pneumonias. E para sedimentar esta realidade, o número médio de anos potenciais de vida perdidos aumentou de 10 para 10,5, o que para os conhecedores deste dado epidemiológico tem um significado brutal. Estas 5 realidades do relatório do INE dizem seguramente uma coisa, é que o ano de 2022 foi um ano mau para a medicina respiratória. É evidente que a segunda pergunta é porquê? Nós não sabemos porquê, mas provavelmente estaremos como uma consequência indireta da Covid. Indireta porque os números da Covid foram retirados destes dados. Estão no item à parte. Mas todos nós nos lembramos como é que ficaram muitos dos nossos doentes e como é que ficaram muitos dos nossos hospitais a seguir à Covid. Se eu perguntar à assistência quais são os 5 principais problemas da medicina respiratória, penso que estamos de acordo que são estes 5. Estas 3 doenças e estes 2 determinantes de doença, muito falado pela doutora Bruna, um deles. Começando pela doença pulmonar obstrutiva crónica, tem aqui a maneira como evoluíram nos últimos 5 anos os internamentos e como evoluíram os óbitos. De qualquer maneira, internamentos de 6.076 não significam só internamentos de 6.076. É que desses episódios de internamento, 2.746 foram submetidos a ventilação, o que significa uma séria complexificação desses mesmos internamentos. Em maio deste ano, a nossa revista de pneumologistas publica um trabalho que tem este título que está aqui, que é feito com estes autores que aqui estão, liderados pela minha ex-interna Ana Sofia Oliveira, que nos deixa absolutamente surpreendidos. E surpreendidos porquê? Porque as 4 conclusões do inquérito dizem isto. Apenas 1/3 dos inquiridos tinha alguma informação sobre a DPOC. Destes, apenas 1/4 identificou a DPOC como uma doença pulmonar crónica. Apenas 30% dos que conheciam a DPOC sabia que esta era uma das principais causas de morte da humanidade. E apenas um pouco mais de 1/3 dos inquiridos sabia o que é uma espirometria. Este trabalho, obviamente, permite-nos tirar a conclusão que as nossas principais mensagens sobre DPOC não têm passado. Estas não passaram, mas, por exemplo, as da relação entre o cancro do pulmão e o tabagismo passou. Porquê? Porque foram identificadas por 90% das pessoas que foram inquiridas. É evidente que nós, em relação à DPOC, temos que trabalhar muito mais e a diversos níveis. E, por exemplo, uma parte desse trabalho pode significar apenas literacia e pode ser as propostas da Fundação Portuguesa do Pulmão, que passa, por exemplo, pela construção de um conselho de política antitabágica no âmbito da Direção-Geral de Saúde, que define seriamente uma estratégia de combate ao tabagismo em Portugal, por exemplo, com uma coisa muito falada na última semana, que é a não fiscalização da lei, ou a introdução de conteúdos tabágicos em todos os graus de ensino, é um fator que nós devemos, de facto, pugnar. Depois, obviamente, por motivos óbvios, somos por um Plano Nacional de Espirometria operativo, com espirómetros em todos os centros de saúde. Nós, Fundação, devemos ter muito mais ações de literacia sobre os doentes. Depois, por favor, terminem definitivamente as dificuldades que existe de prescrição de oxigenoterapia domiciliária e de ventilação não invasiva domiciliária fora do Serviço Nacional de Saúde. Não se percebe de forma alguma. E somos também, Sr. Enfermeiro Belmiro, por um Programa Nacional de Reabilitação Respiratória, com reabilitação respiratória em todos os hospitais e em alguns centros de saúde que se ache por bem. Se eu fizer a pergunta à assistência, os que estiverem dentro desta cota estão dentro da realidade, o que não nos honra nada.
Relativamente ainda à reabilitação respiratória, 2 meses depois do outro artigo da pneumologia, surge um outro trabalho publicado por estas nossas colegas. O trabalho chama-se assim, é um inquérito e, pasmo dos pasmos, mostrou que 25% dos hospitais portugueses não têm fisioterapia nas unidades de cuidados intensivos. Ora, se não têm nas unidades de cuidados intensivos, pergunto eu, ingenuamente, o que é que será as outras unidades? É mesmo necessário olharmos para a reabilitação respiratória com um outro ar, com muito mais atenção, e todos nós que trabalhamos nesta área da medicina respiratória devemos pugnar por um Programa Nacional de Reabilitação Respiratória. A terceira etapa desta viagem tem a ver com as pneumonias, e aqui, uma vez mais, fomos ao último relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, de 2018 a 2022, e aquilo que nós vemos é a maneira como evoluíram os internamentos e aqui a maneira como evoluiu a mortalidade. Tivemos 24.279 episódios de internamento e a mortalidade desta pneumonia, desta entidade das pneumonias, esteve em grande parte associada aos grupos etários com mais de 75 anos. Mas a mim surpreendeu este valor que está aqui. E este valor não só me surpreendeu, como me levou a pesquisar esta realidade. E, de facto, nos últimos 5 anos, morreram sempre pessoas por pneumonia com idades inferiores a 17 anos. Acho também que devemos melhorar a abordagem que estamos a fazer a esta entidade. Por exemplo, a Fundação Portuguesa do Pulmão defende que se tem que arranjar uma muito maior adesão ao programa de vacinação antipneumocócica. Neste momento, nem metade dos portugueses com mais de 60 anos estão vacinados com a vacina antipneumocócica. Defendemos a gratuitidade das vacinas, mas também defendemos uma coisa, que é a literacia junto da classe médica. Porque a vacinação antipneumocócica começa nos nossos colegas de medicina geral e familiar. Mais uma vez, Fundação Portuguesa do Pulmão tem que fazer muito mais ações de literacia junto dos seus pacientes e também temos que melhorar muito a acessibilidade aos serviços de saúde. Porquê? Este slide, que foi feito pelo Carvalheira Santos, é um slide que sempre me impressionou, porque relaciona a densidade de unidades hospitalares em Portugal, como veem, muito concentradas no litoral, com a mortalidade por pneumonia. E é uma imagem a espelho. Morre-se muito mais nos sítios em que há menos unidades hospitalares. Isto poderia parecer um mistério, mas não é. Porque todos nós sabemos que o prognóstico de uma pneumonia depende, essencialmente, do tempo que medeia entre o momento que começou e o momento em que ela é tratada. Por outras palavras, acessibilidade aos serviços de saúde. Já que estamos em tempo de pneumonias víricas, uma curiosidade é aqui também, nestes últimos 5 anos, os internamentos e a mortalidade por pneumonias víricas. Como aqui não estão os números da Covid, isto só pode ter um significado. E esse significado é que nós estamos a melhorar o diagnóstico das pneumonias víricas, e é que estamos mesmo. Já podemos fazer esse diagnóstico em casa com um teste que custa 4 euros. Aqui, tal como nas pneumonias bacterianas, são as pessoas com mais de 75 anos que morrem e, ao contrário delas, nenhuma pessoa morreu, felizmente, neste ano, que é o ano de 2022, com pneumonias víricas. Mudando um bocadinho de assunto, entramos na 4ª etapa desta viagem, com 6 imagens icónicas do século XX, todas elas péssimas, todas elas más. Mas foi, de facto, coisas que aconteceram no século XX. Mas também aconteceram coisas boas. E uma das coisas boas que aconteceu no século XX é que nós aprendemos, trabalhamos na prevenção das doenças em geral, das infecções em particular e das infecções respiratórias de uma forma muito particular.
Até ao século XVIII, até o Jenner ter inventado a tal vacina que, segundo o Agostinho Marques, o devia ter levado à prisão, nós estávamos apenas habituados a tratar as doenças. A partir do século XX, passámos também a ter uma grande preocupação no evitar das doenças, e eu sublinho aqui o ponto 7, que era ter as vacinas em dia, mesmo quando a vacina dói mais à mãe do que ao filho vacinado, como é o caso presente. Estas são as vacinas que nós neste momento mais utilizamos. As vacinas dão-nos, estão ali assim, digamos, destacadas as vacinas respiratórias, dão-nos não só proteção individual, mas dão-nos uma proteção coletiva quando atingimos a imunidade de grupo. As vacinas, portanto, hoje são um dever cívico por causa desta última característica. As minhas homenagens ao Jenner e ao Pasteur, nomes incontornáveis da vacinação no século XVIII e no século XIX, e das coisas boas que aconteceram no século XX. Foram tão boas que vieram mudar a história da humanidade. E as coisas boas que aconteceram e que mudaram a história da humanidade foi a descoberta dos antibióticos e a generalização das vacinas. De tal forma que aconteceram estas 4 coisas que aqui estão. Por exemplo, a esperança de vida, que era de 33 anos no início do século XX, no final do século XX era de 66 anos. Tinha duplicado. E em relação à demografia, basta ver este gráfico. Nós éramos 2 mil milhões de pessoas no início do século XX, terminámos o século com 6 mil milhões de pessoas. A população do planeta triplicou e é precisamente esta fase em que nós temos antibióticos e vacinas generalizadamente implementadas que mais aumentou. Estas são as vacinas respiratórias, desde a mais velhinha, que tem mais de 100 anos, e que nós continuamos a utilizar em determinados contextos, até à última, que surgiu recentemente e também surgiu fruto das repercussões que a infecção pelo vírus sincicial respiratório tem nos países industrializados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos a vida de 5 milhões de pessoas é poupada por causa das vacinas. Conseguimos erradicar uma única doença infecciosa até agora e estivemos quase a erradicar a poliomielite e o sarampo. Só não o fizemos por causa destas 3 componentes que evitaram, digamos, os programas de vacinação. As guerras permanentes na África e na Ásia, os movimentos radicais islâmicos que recusam tudo o que vem do Ocidente e o próprio movimento anti-vacinas do Ocidente. O movimento anti-vacinas do Ocidente está aqui definido e se nós respigarmos as palavras-chave, podemos dizer que funciona induzindo medo, desinformação, criam teorias da conspiração, utilizam as formas mais eficazes de comunicação, que são os meios digitais de comunicação, e, obviamente, têm por objetivo a oposição à vacinação em geral e à vacinação pública em particular. Mas atenção, esta, digamos, obstaculização à vacinação não é nova. Eu trago-vos aqui um cartoon do tempo em que o Jenner administrava a variante bovina da vacina da varíola aos seus doentes. Isto é um cartoon do James Gillray e que se pode ler de uma maneira muito engraçada. Por um lado, temos aqui a pressão à vacinação, uma grande fila. Depois até temos uma coisa muito inovadora, que é os incentivos à vacinação. E depois temos as consequências da vacinação. Em todos os vacinados apareceram excrescências bovinas, como dizendo que, pois, a vacina é muito boa, mas... Estes são os pais do movimento anti-vacinas no Ocidente, 2 homens completamente diferentes. Este acabou por ver a sua licença cancelada no Reino Unido. E o que é que eles dizem? Dizem que as vacinas causam autismo, dizem que as vacinas já não são necessárias porque temos o controle das doenças infecciosas
dizem que estamos a ser vacinados para a indústria farmacêutica ganhar muito dinheiro e depois inserem-se dentro de uma coisa mais generalizada e mais preocupante, que tem a ver com alguma degradação dos sistemas democráticos e liberais que vivemos, que são os movimentos anti-ciência. Eu brinquei ali em cima e pergunto se a Terra é plana, movimento dos terraplanistas, porque é que as vacinas não hão de fazer mal? Pronto, é uma boa comparação. E até na melhor pano, é assim que se diz, cai a nódoa. O Luc Montagnier, um homem que recebeu o Prémio Nobel da Medicina, por ter descoberto ou isolado pela primeira vez o vírus da SIDA, diz que as vacinas causam autismo, que a homeopatia é que é boa, que o SARS-CoV-2 foi fabricado num laboratório de vão de escada chinês e é absolutamente contra a vacinação da Covid. Como é que se combatem estes grupos retrógrados? Através disto, mas sobretudo através da gratuitidade das vacinas. E, obviamente, não devemos ser, como diz muitas vezes o nosso Presidente, não devemos ser totós, devemos utilizar os meios de comunicação mais eficazes. Hoje, obviamente, que o jornal local já não é o meio de comunicação mais eficaz. Em relação às vacinas, nós temos 3 propostas da Fundação Portuguesa do Pulmão. A primeira é que o atual Programa Nacional de Vacinação, muito focalizado nas idades pediátricas, seja substituído por um perfil vacinal para toda a vida. Que esse Programa Nacional de Vacinação integre todas as vacinas respiratórias e que esse Programa Nacional de Vacinação tenda o mais rapidamente possível para a gratuitidade. Até porque a gratuitidade está mais demonstrada, é o maior incentivo à vacinação e não é um custo, é um investimento. Estudos de farmacoeconomia dizem com grande precisão, por cada dólar investido em vacinas, há um retorno de 12 dólares. E atenção, o Estado português diz também que a vacinação antigripal de dose elevada reduziu o risco de mortalidade o ano passado em 49% e reduziu a necessidade de internamento em 65%. Seguramente que estes 2 dados são muito mais do que os tais 12 euros de ganho por cada euro investido. Defendemos e devemos caminhar urgentemente para um Programa Nacional de Vacinação para toda a vida. Relativamente ao cancro do pulmão, apenas 2 informações. A primeira é a tendência dos diagnósticos e aqui a tendência da mortalidade. Ou então, a tendência para os internamentos e a estabilidade da mortalidade. Eu penso que estes 2 slides nos permitem, pelo menos, desconfiar isto. Estamos a diagnosticar muito mais, estamos a diagnosticar muito mais precocemente e estamos a tratar muito mais os nossos doentes. Eles não morrem. Diagnosticamos mais, internamos mais, mas a mortalidade está estável. Provavelmente porquê? Porque estamos a utilizar melhores armas terapêuticas. Mas também, em relação ao cancro do pulmão, temos que fazer muito mais pelos nossos doentes. E, uma vez mais, a Fundação Portuguesa do Pulmão tem propostas. As primeiras têm a ver sempre com o tabaco, que é uma grande causa do cancro do pulmão. Sobretudo, relativamente ao tabaco, o aumento da sua fiscalidade. E achamos também que deve ser implementado um Programa Nacional de Rastreio para o cancro do pulmão. O Plano Europeu de Luta contra o Cancro diz-nos 2 coisas, diz-nos quem deve ser rastreado e diz-nos mais, diz-nos também como é que se deve fazer o rastreio. E isso, como foi falado aqui abundantemente, não vou sequer perder mais tempo com estes 2 slides. Um grande determinante de doença respiratória é o tabagismo. Vejam a beleza deste slide, é de facto deste cartaz, é de facto um cartaz notável, ou este cartaz da Organização Mundial de Saúde, que nos alerta a todos para a maneira inteligente e mortífera como a indústria farmacêutica tem evoluído na forma de fumar, levando cada vez mais
as pessoas jovens a iniciarem-se no hábito de fumar. Acontece é que o tabagismo é um grande determinante de doença respiratória, mas não só. Segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem estas pessoas por ano devido ao tabagismo, e a Organização Mundial de Saúde surpreende-nos quando diz que o tabagismo contribui para a pobreza, para as desigualdades sociais e também, pela primeira vez, para a poluição do meio ambiente. Eu hoje não vos vou falar dos marinheiros ibéricos que trouxeram as plantas e as sementes do tabaco para a Europa, também não vos vou falar das primeiras plantações de tabaco que aconteceram na Europa, curiosamente na cidade de Lisboa no século XVI, também não vos vou falar do papel dos portugueses que distribuíram o tabaco por mar e por terra por toda a Europa, ou então não vou falar também daqueles que pouco fizeram e passaram para a posteridade. É o caso do Sr. Jean Nicot, que era embaixador de Portugal, de França em Portugal, e que passou para a história do tabaco, definitivamente, porque decidiu dar uns pezinhos de planta do tabaco à sua rainha Catarina de Médicis, que sofria de enxaquecas. Nessa altura, o tabaco era a droga panaceia. Não. Vou-vos falar do tabaco como doença. Doença devidamente identificada no livro das doenças. E é uma doença epidémica, definida assim pela Organização Mundial de Saúde, em que pela primeira vez se compara a nicotina ao álcool, à cocaína e à heroína como fatores de dependência. Acontece que, todos nós sabemos, quando fumamos nitrosaminas, dioxinas, hidrocarbonetos, metais pesados, substâncias radioativas que fazem parte do topo da lista das substâncias cancerígenas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é o grande causador de doença e de morte evitáveis. Contribui com 63% dos óbitos relacionados com doenças crónicas não transmissíveis, que são aquelas, de facto, que todos nós conhecemos, DPOC, cancros, doença coronária e doença cerebrovascular. E não só. Estão identificadas outras 50 doenças, desde a tuberculose, o tabaco inativa, o macrófago alveolar, até às cataratas. Entre nós, o Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo faz-nos este desenho. A grande maioria da população não fuma, depois existe 1.548.000 fumadores, dos quais 1.300.000 fuma todos os dias e 248.000 fumam ocasionalmente. Mas o Programa para a Prevenção e Controlo do Tabagismo diz-nos outra coisa, é que todos os anos morrem em Portugal cerca de 14.000 pessoas, na sua grande maioria homens, apenas porque fumam. E que, entre nós, o tabaco contribui para 32% dos óbitos por doença respiratória, 19% por cancro, 14% infecções, 9% por diabetes e 8% por doenças cardio- e cerebrovasculares. Se esta é uma realidade, e é uma realidade, temos que saber como a devemos parar. E nós temos utilizado, desde a Lei 37 de 2007, estes elementos que estão aqui assim. Mais ou menos nós, e todos os países evoluídos, é isto que nós temos utilizado. Eu, pessoalmente, sublinhei dois, porque um é a nossa obrigação, informar os cidadãos, e outro é o mais eficaz, que é o aumento do preço. Para evitar o quê? Para evitar isto. Isto é uma fotografia que eu tirei em Paris, em vésperas de Jogos Olímpicos, em que não é preciso dizer o que é que a fotografia diz. Ou então para avisar sobre isto. Tabaco é tabaco, seja clássico, seja de cachimbo de água, e que o tabaco, todo o tabaco, faz mal à saúde, faz estas coisas todas e, obviamente, também é mortal. A proposta da Fundação Portuguesa do Pulmão para a problemática do tabagismo assenta nestes 8 pilares. Eu sublinho 2 pilares. Sublinho a necessidade que nós temos de ajudar os que fumam,
Obviamente, podemos priorizar, tentar que os mais novos não se iniciem, mas temos que ajudar aqueles que fumam. O aumento da fiscalidade é um elemento fundamental. Por cada 10% de aumento do tabaco, 4% de pessoas deixam de fumar. E, obviamente, temos que fazer rastreios das duas doenças muito relacionadas com o tabagismo, que é o cancro do pulmão e a DPOC. Entro. Não entro. Saio. Em 1920, quando se criou a União Internacional de Combate à Tuberculose, os sábios que o organizaram acharam que esse combate só podia ser uma cruzada. Não tinha resultados imediatos, era uma cruzada. E então até foram muito inteligentes buscar um dos símbolos cruzadísticos, que é a Cruz de Lorena, aqui assim empunhado pelo garboso Godofredo do Bulhão, quando entrou em Jerusalém na primeira cruzada. Pois o combate ao tabagismo, quer nós queiramos, quer não, obviamente será uma cruzada. Termino com a poluição atmosférica para vos dizer que a poluição atmosférica é uma forma de nós adoecermos, mas também, obviamente, fazer uma outra coisa que também nos faz adoecer, que é degradar o meio ambiente. E a poluição atmosférica não pode ser só vista como aquilo que nós lançamos para a atmosfera. Não. Tem também que ser vista pelas reações químicas entre aquilo que nós lançamos para a atmosfera e que modificam a qualidade do ar. E a qualidade do ar é aquela que todos nós sabemos, 99%, constituída por dois gases, o oxigênio e o nitrogênio. Quando falamos em poluição atmosférica, estávamos habituados a falar sobre isto. Mas atenção, as alterações climáticas que nós estamos a provocar obriga-nos a falar sobre esta parte de baixo também como fatores de poluição atmosférica. Não apenas de alterações climáticas, mas também de componente de poluição atmosférica. Por exemplo, em relação ao ozono, temos dois problemas. Temos o déficit do ozono na estratosfera e temos o excesso de ozono na troposfera, que é o sítio onde nós estamos e o arzinho que nós respiramos. Aquilo que nós fizemos, nós homens fizemos, foi degradar imenso a camada de ozono, que é aquela camada de 10 km que está na estratosfera, riquíssimo nesta molécula, que é o ozono, e que serve de filtro à radiação ultravioleta, que, como sabem, é biocida. Porquê? Porque andámos a lançar durante anos e anos para a atmosfera todos estes produtos que hoje são integrados dentro das substâncias que degradam o ozono, foram posteriormente proibidos pelo Protocolo de Montreal, mas que provocaram isto que todos nós conhecemos, que é uma zona do hemisfério sul sem ozono, sem camada de ozono, que provocou o quê? Que provocou melanomas sobre melanomas, cataratas sobre cataratas e degradação de muitos ecossistemas. Em relação ao excesso de ozono troposférico, é uma reação fotoquímica. É uma reação da radiação solar sobre estes compostos que estão aqui, que são os compostos que saem do tubo de escape dos automóveis e que provocam tudo isto que está aqui, desde com um impacto muito particular no aparelho respiratório. Toda a gente sabe o que é o efeito estufa, mas deixem-me só falar aqui numa coisa. O efeito estufa é o efeito que resulta de, em situações normais, a radiação solar chega ao solo e é refletido para o espaço. Se a atmosfera estiver muito enriquecida com estes gases, ela não vai para o espaço, fica retida na atmosfera. E, obviamente, a atmosfera aquece e nós já vamos ver o que é que resulta do aquecimento da atmosfera. Agora conseguimos ver o principal gás de efeito estufa. Estas zonas laranjas que estão a ver no América do Norte, na América Central, na América do Sul e, sobretudo, em África, são concentrações de CO2, que é o principal gás de efeito estufa e que nós, desde que começou a era industrial,
aumentámos 53 vezes a respectiva concentração na atmosfera. Primeiro, aumentámo-la muito devagarinho e agora estamos a aumentá-la exponencialmente. De todo o planeta, apenas a Europa e a Oceania fizeram algum esforço eficaz na redução das emissões do CO2. Veja o que é que se está a passar na África, na Ásia, nas Américas e na África. Acontece que a atmosfera é regida por leis. E há uma lei que tem o nome de dois senhores, que são aqueles, o Cassius Clay-Peyron, que diz assim: por cada grau que aumenta a temperatura na atmosfera, esta retém 7% de vapor d'água. 1 grau retém 7% de vapor d'água, que significa estes litros de água todos. 903 trilhões de litros de água a mais retidos na atmosfera, que originam isto e origina isto que nós vemos todos os dias nos telejornais. Aqui são os 10 principais poluentes, os primeiros do tráfego rodoviário, o segundo da atividade industrial e segundo a Organização Mundial de Saúde, são estes os gases que nos envenenam, que nos fazem adoecer e que nos fazem morrer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, em 2023, morreram 6 milhões de pessoas em consequência direta da poluição atmosférica. E às vezes a poluição atmosférica não é em planalto, é em pico. E vocês têm aqui os 8 principais acidentes antropogénicos ambientais da história. E como podem ver, estes 2 sublinhados aqui a amarelo são aqueles que foram os mais mortais, porque foram precisamente formas agudas e incidentais de poluição atmosférica. É evidente que este é o grande desafio, que é passarmos deste registro para onde estamos a caminhar para um registro em que a nossa espécie pode estar em causa, pelo menos da maneira como nós gostaríamos que ela estivesse. Precisamos urgentemente de mudanças e essas mudanças também têm a ver com a maneira que nós morremos em consequência direta dessas alterações climáticas. Morremos devido às ondas de calor, morremos devido ao ozono, morremos por ações de poluição transfronteiriça, como as poeiras da África, devido aos próprios componentes químicos da poluição, no que diz respeito às doenças alérgicas, devido à alteração da distribuição dos alergenos, devido também à mudança dos vetores. É por isso que estamos a ter dengue na Madeira. Não tínhamos, agora já não temos. Matamos. Pronto. E também devido às infecções respiratórias. Termino. Este senhor, em 1992, teve esta frase e hoje, analisando a frase, acha-se que o senhor ganhou as eleições por causa disto. 20 anos depois, este senhor tem esta frase substancialmente diferente. Temos que nos preparar para a mudança e, por causa dessa mudança, eu deixo-vos este belíssimo poema deste senhor que tinha 25 anos na altura e que depois, mais tarde, ganhou o Prémio Nobel. Eu tenho só 2 slides para apresentar. O primeiro é um receio meu. E esse receio é que o Zé Alves me faça uma coisa destas por ter feito uma apresentação com mais 5 minutos do que eu tinha combinado. O segundo slide é uma ambição que eu tenho. Tenho uma ambição que nunca consegui viver, que é ser aplaudido como os generais da Coreia do Norte fazem relativamente ao seu líder, ao Kim Jong-un. Portanto, tenho muita pena, agradeço a vossa